Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, saiu mais uma postagem da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, que é a representação diplomática do governo americano. A postagem diz o seguinte: o ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram nas sanções da Lei Magnitsky, determinada pelo presidente Trump. Eu fico me imaginando qual seria o motivo de mais essa nota, como que a reafirmar o que já aconteceu e a lembrar dessas violações. Será que é um aviso que antecede a mais uma dose da Lei Magnitsky? Ontem eu falei para vocês, o que se sente no Supremo é que talvez a próxima pessoa a ser atingida, e não foi atingida expressamente, seria a advogada que é casada com o ministro Moraes e que mantém o escritório de advocacia, a banca de advocacia da família, com contas, né, cada vez maiores, na medida em que há essa ligação familiar que não é incomum, né, de familiares muito próximos a ministros do Supremo manterem bancas de advocacia, com atuação em tribunais superiores. Eu procurei nos jornais a repercussão, que eu achei gravíssima, o depoimento de Mike Pence, que foi o diretor de informática do Departamento de Estado no primeiro mandato de Trump. Ele disse que a CIA ajudou, que através da USAID, né, que ajudou, pagou agências brasileiras que faziam censura, desmentidos nas redes sociais, etc. Né? E isso confere com o que o próprio ministro Barroso já anunciou espontaneamente, dizendo que a corte teve a ajuda do governo americano para impedir que fosse estabelecido um governo ditatorial no Brasil, etc. É muito grave, né? Porque é um país estrangeiro numa eleição nossa. E a gente está falando aí em soberania, discutindo soberania, no momento em que Trump aplica uma tarifa lá nos Estados Unidos sobre produtos brasileiros que entram lá. Não é sobre produtos brasileiros ao saírem daqui. Né? Bom, vocês acompanharam ontem à noite, eu não fui dormir antes de a coisa se acalmar na Câmara dos Deputados. Acabaram abrindo os trabalhos. Estava difícil de abrir os trabalhos. Por fim, o presidente Hugo Motta falando em cumprir lei, Constituição, regimento interno, e sempre disposto ao diálogo. Anunciou-se depois que tinha havido um acordo e não houve o acordo. Hugo Motta hoje desmentiu as notícias de que teria havido acordo para votar a lei de anistia e um projeto de tirando do Supremo o foro privilegiado. Depois que o Hugo Motta fez o desmentido, o líder do PL, Sóstenes Cavalcanti, que teve um papel muito importante nesse movimento político lá dentro do Congresso, pediu desculpas aos seus pares e a Hugo Motta por ter deixado passar esse entendimento que tivesse havido um acordo com a presidência da Câmara. Na verdade, diz ele, esse acordo foi entre as lideranças dos partidos de oposição para trabalharem pela votação de uma lei de anistia, um projeto de anistia, como prevê a Constituição, que cabe ao Congresso conceder anistia, não cabe ao Supremo não conceder anistia, né? Que é a consequência, né? E esse projeto de tirar do Supremo a prerrogativa
de foro privilegiado. O que tá escrito lá no artigo 5º, que é a cláusula pétrea, lá pelas tantas, é que ninguém será julgado pelo juízo que não seja o juiz natural, né? Não será admitido tribunal de exceção e tem que ser julgado pelo juiz natural. Quem não for privilegiado, o juiz natural é a primeira instância. Quem já não tem mais mandato é julgado na primeira instância. Mas o Supremo fez lá uns entendimentos que acabam ficando acima da Constituição, uma coisa incrível, né? Esse é o fulcro da questão. Bom, e o Nicolas, vocês viram, né, as imagens estão circulando aí, né? A deputada, é uma deputada de Mato Grosso do Sul, do PT, Camila Jara. Ela nega, dizendo que não houve nada, que ela é pequenininha, que ela é doente, que ela não poderia dar um soco no estômago de Nicolas a ponto de Nicolas desabar. Estava atrás da cadeira do presidente da Câmara. Estava naquela ocupação lá para evitar que a sessão fosse iniciada. E lá eu até pensei que ele talvez tenha deixado cair o celular e se abaixou para agarrar o celular enquanto ela balançava o corpo, né? Mas, enfim, isso pode ser apurado por peritos que examinem as imagens e testemunho de quem estava ali em roda, né? Bom, mas o Nicolas, deputado Nicolas Ferreira, anunciou que já tem, sim, 41 assinaturas entre os 81 senadores. Isso significa mais da metade. Então já há força para abrir um processo instalando uma comissão especial de impeachment de ministro do Supremo. Com 41 votos, começam os trabalhos, né? E se repetir os 41 votos no relatório final, né, já o ministro é afastado previamente para ser julgado. No julgamento precisa de 2/3 dos 81 senadores, que significa 54. Dos 41 que Nicolas diz que já tem, para 54 são 13. Eu pego a lista dos chamados indecisos, que não disseram nem que sim nem que não, e são 21. Então, teriam que aparecer 13 desses 21. Eu tive dando uma olhada nos 21, não parece ser fácil. Entre os 21 está o Ciro Nogueira, esse é fácil, né? Está lá o Romário, tem mais uma senadora do PL, né? Mas, enfim, é uma contagem complicada. E o mais complicado de tudo é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem dito que, enquanto ele for presidente do Senado, ele não vai botar, não vai abrir essa questão, esse julgamento. E hoje ele chegou a dizer que, ainda que tenha 81 assinaturas, eu não abro. Ou seja, inclusive a dele, né? Ele se contraria ou esqueceu de fazer as contas, né? Mas, enfim, é isso. E aí, com tudo aquilo, eu citei o Mike Pence, mas eu não vi a repercussão que deveria ter nos jornais. Não vi, interessante. Já está com um abafa. Então, eu aviso aí as minhas amigas e meus amigos, não acreditem mais em quem escolhe o que você pode saber, o que você não pode saber no órgão que está informando você. Foi um depoimento importantíssimo de um caso gravíssimo, em que, claro, deveria ser ouvido também alguém, ministro-presidente Supremo, por exemplo, né, pelo órgão que fosse publicar, ou que dissesse, ninguém no Supremo se manifestou a respeito dessas denúncias aí que eu já falei aqui hoje na nossa conversa. Bom, e só para encerrar, num caso aí que não tem como eu deixar de conversar com você sobre isso. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje que a próxima lista tríplice para indicação de uma vaga no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro só vai conter mulheres, ou seja, advogadas mulheres.
para que haja, estava escrito lá, alternância de gênero. Aí eu fui para biologia que eu aprendi. Nós somos hominídeos. Quais são os nossos gêneros para ver alternância? Alguns eu sei de cabeça, né? O Homo habilis, o Homo rudolfensis, o Homo erectus, o floresiensis. Esse Naledi eu não sabia, do gênero Heidelbergensis, né? A descoberta lá em Heidelberg, o Neandertal, e os sapiens, que somos nós. Eu prefiro que sejam todos do mesmo gênero sapiens, porque isso coincide com o que está estabelecido na Constituição, porque não fala em gêneros. A Constituição fala em notável saber jurídico e moral ilibata, idoneidade moral. É isso que é exigido. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.